Graça e paz. Você pode ficar de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por cada ensinamento que nós vamos estar recebendo nesse lugar, Senhor. Nós queremos ser instrumentos teus, Pai, não apenas para receber informações, Senhor, mas nós queremos estar com os corações abertos para aprender e para decidir ser praticantes e não apenas ouvintes da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos pastores que o Senhor vai levantar nesse tempo desta turma, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações, não somente aquilo que nós gostamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Obrigado pelo Teu povo saindo daqui edificado, saindo daqui inspirado, saindo daqui transformado, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Glória a Deus, pode sentar. Então, pessoal, nós estamos na matéria ofício do pastor. Eu queria saber se tem alguém que não estava ontem, levanta a mão. Então, praticamente 2 pessoas, e eu vou então falar um pouco do que a gente falou ontem, não apenas para que os irmãos possam acompanhar a matéria, mas até mesmo para você que estava ontem, que você possa ter também uma revisão, e isso vai ser segurança para você, tá bom? Nós estamos nessa primeira matéria de ofício pastoral, e eu digo primeira, porque vocês vão ter o ofício pastoral 2, e nessa primeira matéria a gente enfatiza um pouco a respeito do chamado do pastor, da visão de um pastor, e vamos falar especialmente hoje sobre o pastor como líder da igreja local, como o pastor deve administrar e de certa forma ajudar a promover o crescimento da igreja local. Então ontem nós também tivemos uma breve introdução sobre o que é a igreja. Nós vimos que a igreja não é apenas um prédio, não é apenas um CNPJ, uma instituição, ou um mero ajuntamento de pessoas, mas vimos que a igreja foi a própria estratégia que o Senhor trouxe para o homem na nova aliança, para poder conquistar o mundo com os valores e com o poder do reino de Deus. Vimos o que significava a palavra eclésia desde os tempos do Império Romano. E como Jesus, podemos dizer, se apropriou dessa palavra para poder trazer esse mesmo sentimento de que a igreja hoje, ela deve fazer, não a parte difícil que Jesus já fez, que foi vencer o diabo, que foi tomar as chaves da morte do inferno, que foi nos dar toda a autoridade no céu e na terra, mas agora representar esse reino, um reino que já venceu. E nós vimos como responsáveis, principalmente sobre essa estratégia na igreja local, o Senhor levantou pastores. Vimos que o pastor é um chamado de Deus. A Bíblia diz, Ele mesmo deu uns para pastores, ou seja, você não é pastor porque você faz uma escola de ministros, porque você faz um curso, porque você é amigo de um pastor, porque você tem cara de pastor, jeito de pastor. A gente viu que isso também não existe. Pastoreio não tem a ver com temperamento, não tem a ver com personalidade. Pastoreio é um chamado divino. Nós vimos lá no texto daquela conferência de ministros, a conferência de ministros que Paulo foi o preletor, que aconteceu lá em Mileto, e está em Atos no capítulo 20, e versículo 28, se você quiser, pode abrir de novo comigo. A gente vai revisando, mas a gente vai construindo o que o Senhor tem também para essa noite. Ele diz, falando para pastores, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui a gente tem muitas verdades. A primeira delas, que eu posso citar aqui, é que ele diz, cuidem de vocês mesmos e do rebanho. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes os pastores, seja numa igreja pequena, seja numa igreja grande, são afogados, são mergulhados nas urgências do dia a dia do ministério e às vezes se esquecem da prioridade. E nós nunca vamos levar pessoas
para um lugar que nós não fomos primeiro. E por isso nós falamos sobre a importância de o pastor não andar na reserva, de o pastor estar sempre visitando o futuro da igreja que ele está pastoreando. Vimos que a primeira tarefa do pastor de uma obra é buscar o Deus dessa obra. Nós vimos que nós podemos visitar o futuro da igreja através da nossa vida de oração, de relacionamento com o Senhor. Esse é o mais importante de todos. Deus não separa pessoas em tempo integral para que os pastores se deem ao povo, mas para que os pastores se deem a Deus e deem de Deus ao povo. Em outras palavras, o pastor, ele não é o pão do povo, ele não é a solução do povo, ele é apenas a bandeja. E ele está servindo do Senhor para as pessoas. Então Paulo está dizendo, cuidem de vocês mesmos e do rebanho. Eu gosto de dizer que na Bíblia a ordem dos fatores altera o produto. Paulo está dizendo mesmo, cuidem primeiro de vocês e depois do rebanho. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir apacentar outras pessoas. Da mesma forma, quando Paulo escreveu a Timóteo, e as cartas de Paulo a Timóteo, para você que é pastor, para você que tem um chamado pastoral, são verdadeiros tesouros. Alguns estudiosos chamam de cartas pastorais, porque são conselhos para um jovem pastor. Estou começando o pastoreio. O que é que você recomenda que eu leia? Dentre muitos livros, leia as cartas de Paulo a Timóteo. Estou avançado no pastoreio, leia de novo as cartas de Paulo a Timóteo. São cartas para pastores. E lá escrevendo para Timóteo, Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. E é trágico você cuidar somente da doutrina, e não cuidar de si mesmo, ao ponto de, como Paulo advertiu, você até salvar outras pessoas, mas não conseguir salvar a você mesmo. Porque Deus é misericordioso. E Ele vai fluir com os dons por compaixão pelo povo, mesmo que muitas vezes a sua vida não esteja assim tão alinhada. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos. Esse é um ensinamento precioso que Paulo trouxe para os pastores de Mileto. Não é à toa que ele escolheu essa cidade estratégica. Ele poderia ter ido para Éfeso, mas ele foi para Mileto. Mileto era uma cidade de praia. Mileto era um local mesmo naqueles dias turísticos, era um local de descanso. Então, certamente eles tiveram uma boa conferência, mas eles tiveram também um bom tempo de refrigério, de comunhão, porque isso é importante. E ele diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sob o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então, mais uma vez, o chamado não vem de pessoas. Pessoas reconhecem o chamado. Como em Atos no capítulo 13 está escrito, separem a Barnabé e a Saulo para a obra que eu, o Espírito Santo, os tenho chamado. Então quem chama? Deus. Quem separa para o ministério? Reconhece para o ministério? Pessoas. E aí a Bíblia diz, para pastorearem a igreja de Deus. E aqui a gente tem também um outro ensinamento muito importante. A igreja é de Deus. Nenhum pastor é dono de igreja. Qualquer pastor, ainda que você diga, eu sou o pastor presidente, na verdade você é copastor do sumo pastor presidente, que é o pastor de todas as igrejas. E a Bíblia ensina que os pastores não devem ser como dominadores. Nós vimos isso em 1 Pedro no capítulo 5. Mas devem ser modelos. Devem ser exemplos no rebanho. Então o pastor deve ser, antes de tudo, uma ovelha ideal. Você deve ser a ovelha que você gostaria de apacentar. Por quê? Porque aquilo que a gente sabe, que a gente estudou, a gente até pode ensinar. Mas quem a gente reproduz em outras pessoas. Em outras palavras, um pastor avarento nunca vai produzir uma igreja generosa. Um pastor rancoroso nunca vai produzir uma igreja amorosa. Porque a médio e a longo prazo, a igreja, o povo, sempre vai ser a cara do seu pastor.
Então nós falamos um pouco, depois dessa introdução, sobre o ambiente de uma igreja, a cultura de uma igreja saudável. E nós vimos que de forma didática, poderíamos dizer que uma igreja saudável está centrada em 3 pilares. É como uma construção. Se você tira um desses pilares, essa igreja ela tem alguma instabilidade. Quem lembra dos 3 pilares que a gente falou? Reino, profético e sacerdócio. Então vamos revisar mais uma vez. Quando a gente fala de reino, nós estamos falando de governo, nós estamos falando de hierarquia, nós estamos falando de autoridade, nós estamos falando de protocolos, nós estamos falando de sistemas, nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de finanças, nós estamos falando de tática, de estratégia, de planejamento, de treinamento. Tudo isso é importante em uma igreja. Apesar de alguns pastores quererem negligenciar esse lado, porque acham que é natural demais. Eu vi uma vez uma entrevista muito interessante de um pastor chamado Bill Hybels. Ele era pastor de uma grande igreja em Chicago, e essa igreja chamou tanta atenção pela excelência, pelo seu crescimento, que o pastor foi convidado para a Universidade de Harvard para falar um pouco sobre gestão para alunos da faculdade de administração. E eu lembro que ele comentava que enquanto ele trazia algumas experiências de como ele tinha pastoreado aquela igreja, um aluno levantou a mão no momento para perguntas e ele disse: você não acha que de alguma forma o fato de você trazer estratégias de administração, de gestão para uma igreja, você não acaba afastando o sobrenatural da igreja? E o aluno continuou: você não acha que no caso de uma igreja, o pastoreio deveria ser mais laissez-faire, que quer dizer, simplesmente deixa ir acontecendo, se vier um problema você vai lá, resolve, flui tudo no espontâneo, flui tudo na inspiração? E eu gostei da resposta do Bill Hybels, e é por isso que eu estou trazendo para cá, para a matéria de ofício pastoral, porque ele disse o seguinte: vocês estão aqui estudando, ele dizia para os alunos, administração, gestão, as melhores práticas que existem no mundo, para que daqui a 5, 6 anos, vocês possam vender para alguém um produto novo, talvez um sabonete melhor, talvez um serviço melhor, um aplicativo, que pode fazer alguma diferença na vida de alguém, mas não vai definir a vida dessa pessoa para sempre. Mas o serviço ou o produto que eu estou entregando às pessoas, ele vai definir o destino eterno das pessoas. Se vocês estão estudando o que há de melhor para poder oferecer um sabonete, para poder oferecer um aplicativo, por que você não acha que eu deva, como igreja, já que eu entendo que eu tenho a resposta de Deus para a humanidade, usar as melhores ferramentas possíveis para que eu possa apresentar ao máximo de pessoas aquilo que não somente vai melhorar a vida delas aqui na terra, mas vai mudar o destino delas eternamente? Olha que interessante, Paulo já falava sobre isso. Paulo falava sobre se fazer de fraco para com os fracos, se fazer de sem lei para com os sem lei, se fazer de grego para com os gregos, para que, por todos os meios, ele pudesse alcançar alguns. E nós precisamos entender essa dinâmica, que é o que vamos falar um pouco dentro desse aspecto de reino. A gente vai nessa última aula concentrar mais nele, porque certamente o aspecto inspiracional do profético, o aspecto do cuidado do sacerdócio, são aspectos que a gente já é mais familiarizado no dia a dia do ministério. Mas eu quero mesmo falar um pouco sobre gestão, eu quero falar um pouco sobre a administração do crescimento de uma igreja. Nós mostramos esse gráfico ontem e eu trouxe um princípio. À medida que a igreja cresce em número de membros de forma linear, a complexidade da igreja cresce de forma exponencial. Ou seja, uma igreja com 593 pessoas não é tão complexa quanto 2 igrejas de 266 pessoas juntas. Na verdade, a complexidade fica maior e a gente vai trazer isso com alguns exemplos práticos. Eu quero lembrar, se você tem perguntas, fica à vontade
pede a monitoria para deixar alguns papéis, e aí no final da aula a gente vai estar tentando responder essas perguntas. Mas eu queria que você pensasse comigo sobre uma igreja que está no seu começo. Então imagine, se você participou do começo da igreja, você vai lembrar dessa história. Porque não importa qual é a denominação, não importa qual é a cidade, os personagens, a cidade vai mudar de nome, mas a história é mais ou menos a mesma. Então você estava em uma igreja e por algum motivo, aquele pastor da igreja começou a reconhecer em você um chamado pastoral. Ele começou a treinar você. Talvez você começou a liderar um departamento da igreja. Talvez você começou a liderar uma célula em uma igreja. E você começou a crescer naquela liderança e mostrar frutos de cuidado com pessoas. Você não apenas entregava resultados, mas as pessoas que estavam debaixo dos seus cuidados também tinham crescimento. Também estavam sendo discipuladas. E aquilo foi aumentando e aumentando. Até que de repente você é enviado para algum lugar. No nosso caso, no Verbo da Vida, talvez a gente esteja falando de um ponto de pregação que está para começar, ou você pode chamar de Verbo no Lar, ou você pode trazer qualquer outro nome, mas tem um grupo de pessoas que está lá se reunindo numa casa, talvez, muito provavelmente, e aquele grupo naquela casa começa a crescer. Você começou a fazer reuniões, talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E aquele grupo de 15 pessoas, rapidamente, em questão de 3, 4 meses, se transformou num grupo de 40 pessoas. E aí você chega para o pastor e você diz: pastor, olha, a gente tem 40 pessoas no grupo. Deus está se movendo naquele lugar, tem alguma coisa acontecendo, tem um mover de Deus ali. E aí o pastor diz: tudo bem, eu vou estar levantando você como pastor desse grupo. Esse grupo vai se transformar num ponto de pregação, ou num núcleo, em outros ministérios se chama assim. A verdade é que agora você está sendo reconhecido como pastor. Você está naquela fase que nem você ainda se via como pastor, mas as pessoas já estão começando a chamar você de pastor. Eu lembro que quando eu fui levantado para pastorear em Petrolina, a primeira vez que eu cheguei para ter uma reunião com um antigo pastor, que está aqui, o pastor Policarpo, para a gente é uma honra tê-lo aqui na sala também. Eu lembro que eu conversei com o Guto e a gente teria uma conversa inicialmente particular. E quando eu chego na casa do pastor, havia toda uma liderança da igreja, pastores de outras igrejas, e eles, quando eu entrei, começaram a dizer: seja bem-vindo, pastor. E eu olhei para trás: quem? Ah, sou eu. É verdade, agora eu sou o pastor, porque eu ainda estava me acostumando com aquilo. Então, você começa a apacentar aquele grupo, as pessoas começam agora a chamar você de pastor, e aí você se dedica ainda mais, você entende, agora tem uma responsabilidade maior, as pessoas olham para mim como pastor. 6 meses você tinha um grupo que se tornou um grupo de 40 pessoas, mais 6 meses se passam, e esse grupo agora é de 60, 80 pessoas, e você percebe que não dá mais para se reunir naquela casa, naquela garagem, vocês precisam de um espaço. Vocês talvez estavam se reunindo num hotel, alguns podem começar assim também, mas você percebe que já não é mais suficiente, já tem um grupo grande, e agora vocês precisam de uma identidade. Aquele povo começa a dizer: a gente quer o nosso espaço. A gente quer um lugar para a gente chamar de nosso, para a gente dizer para as pessoas: ó, nossa igreja é ali, não é na casa daquela pessoa, nem é naquele hotel, é ali a nossa igreja, vamos colocar uma placa. E aí se reúne todo mundo, começa a procurar um lugar, até que finalmente a gente acha um espaço, um galpão, uma loja. Normalmente precisa de uma grande reforma naquele espaço, mas está tudo bem, está todo mundo junto ali. Está toda a igreja, 60 pessoas ali, apaixonadas por aquela causa, entregues. E aí você, se está no começo dessa história, se lembra muito bem daquela faxina que você fez junto com outros irmãos. Você estava lá ajudando na pintura, você estava lá ajudando a varrer aquela igreja, a tirar alguns móveis velhos daquele galpão, até finalmente chegar à inauguração, você cortar a fita, ou você participar daquele momento. Agora é a nossa igreja. Olha aqui, ó, ficou maravilhoso. Eu sei que falta algumas coisas, falta alguns instrumentos, talvez a iluminação não é a que a gente quer, mas a gente tem o nosso espaço. E aí
Passa-se um ano naquele espaço. E aquele grupo, que era um grupo de 60 pessoas, agora é uma igreja de 120 pessoas. E você diz, meu Deus, olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui é um avivamento. E você volta animado lá para o pastor, o grupo está explodindo, está crescendo rápido demais. Passa mais um ano, a gente está falando de 3 anos que você assumiu esse grupo. E esse grupo agora de 120 pessoas tem cerca de 200 pessoas. E você diz, meu Deus, se em 3 anos a gente já está com 200 pessoas, faz a projeção aí. Daqui a 5 anos a gente vai ter alguns milhares aqui nesse lugar. Mas de repente, passa mais um ano. E aquele grupo de 200 pessoas, agora é um grupo de 220 pessoas. Passa mais um ano. Algumas pessoas que estavam lá no começo ficaram insatisfeitas porque alguém pisou no pé dela, porque elas foram corrigidas de uma forma que na visão delas não era a melhor forma de ser corrigidas, porque elas se interessaram por uma outra igreja. Então, 20 pessoas saíram, mas também 30 pessoas chegaram, e agora aquele grupo que era de 220 é um grupo de 230 pessoas. Passa mais um ano, e a igreja é um grupo de 250 pessoas. E aí você percebe, essa é a história da maioria das igrejas. Você pode mudar o nome do pastor, da igreja, da denominação, da cidade, mas a maioria das igrejas, ela cresce rapidamente para 80, 60 pessoas, depois também cresce rapidamente para 150, 250 pessoas, e 70 a 80% das igrejas estacionam nesse patamar. Alguns estudiosos chamam isso da barreira dos 200. É claro que a gente não está falando de algo puramente matemático, essa barreira pode estar entre 150 até 350, mas é verdade que cerca de 70% das igrejas do Brasil estão exatamente nesse patamar. São igrejas de 200 a 350, talvez 400 membros. E elas podem ficar, na verdade, o resto de sua vida estacionadas nessa barreira de tamanho. Podem passar décadas estacionadas nessa barreira de tamanho. E algumas pessoas podem se perguntar, não sei se você já fez essa pergunta, por que é tão fácil se transformar num grupo de 100, de 200 pessoas? E por que é tão difícil sair dos 200 para 500, para 800, para 1000? Alguns podem dizer, é porque o diabo é contra o crescimento das igrejas. E eu não quero ignorar aqui os ardis do diabo. Eu não quero aqui ignorar o fato de que o diabo realmente não está satisfeito com o crescimento. Mas eu quero falar de alguns pontos que são mais práticos. Eu quero falar de alguns pontos que não são talvez tão teológicos, não são tão doutrinários, porque essa realidade, ela é realidade numa igreja pentecostal, numa igreja tradicional, não importa qual seja a doutrina. Eu quero falar de alguns pontos que são até, na verdade, sociológicos, e que eles impedem que a igreja muitas vezes cresça além dessa barreira. Eu também quero fazer uma ressalva aqui, à medida que a gente for avançando na aula de hoje, porque hoje em dia é importante a gente, em época de politicamente correto, fechar todos os parênteses. Quando eu falar aqui a expressão igreja pequena, eu não quero que você entenda que de alguma forma a gente está desmerecendo uma igreja que numericamente seja pequena. Eu entendo que não é necessariamente o plano de Deus que toda igreja seja uma mega igreja com milhares de membros. Existem contextos muito específicos. A gente supervisiona, por exemplo, uma igreja na cidade de Alegrete do Piauí. Talvez poucos aqui tenham ouvido falar, mas essa cidade, que tem cerca de 6.000 habitantes, tem uma igreja de 200 membros. E para mim é algo extraordinário, porque a gente já está falando de um percentual significativo da população daquela cidade sendo alcançada por essa igreja. Eu estive conversando há mais ou menos 30 dias, 20 dias atrás, com um pastor em Dubai. Dubai, apesar de pregar liberdade religiosa, tem liberdade para os turistas, mas se você é um morador, não é nem um pouco fácil você estabelecer uma igreja. E ele tem uma igreja com cerca de 180 pessoas em Dubai. Para mim, ter uma igreja no Oriente Médio com mais de 150 pessoas é um sucesso extraordinário.
Então, nem sempre o plano de Deus é que uma igreja cresça astronomicamente em números, mas também existem outras formas de crescer. Talvez alguns pastores não queiram fazer essa mudança de mentalidade que nós vamos falar nessa aula, e eles pensem que o modelo de crescimento deles é um modelo de plantação de outras igrejas. Eu não quero ser um pastor de uma grande igreja. Nós enviamos um casal de missionários para a Austrália, e eles estão plantando a primeira igreja Verbo da Vida lá no continente da Oceania. E antes de estar plantando a igreja, eles passaram um tempo congregando em uma igreja da Austrália. E o pastor foi muito claro, ele disse, minha visão não é ter uma igreja grande, mas a minha visão é ajudar muitos pastores a plantarem igrejas. Então eu sei que você veio para plantar uma igreja do seu ministério, você vai me ajudar na plantação dessa igreja específica, e vai ser bom porque você vai pegar um pouco da cultura do australiano, como é que se começa uma igreja na Austrália, e depois eu vou ajudar você na plantação da sua igreja, mesmo sendo de uma outra denominação. Olha que visão maravilhosa. Ele está crescendo, ele está alcançando pessoas. Então é claro que eu não estou dizendo aqui que toda igreja, ela necessariamente tem que ter um crescimento numérico continuado naquela igreja local. Mas é fato que os números são importantes. É fato que Deus quer que nós alcancemos cada vez mais vidas ao longo da nossa jornada ministerial. Então, deixa eu trazer de novo aquela igreja de 200 pessoas, para trazer alguns fatores para que a gente pense um pouco, que talvez estejam impedindo aquela igreja de crescer. À medida que a igreja cresce, nós vamos ver certas culturas de tamanho. Eu gosto de usar essa expressão, e eu quero explicar para você. Uma igreja de 100 e poucas pessoas, eu vou chamar de igreja pequena, a partir de agora, como eu já abri esse parêntese, quando eu falar pequena, eu não estou diminuindo na importância, estou falando uma igreja numericamente pequena com relação aos membros. Para toda vez eu não usar essa expressão, então eu vou falar igreja pequena, ok? Então, quando a gente está falando de uma igreja de 137 pessoas, essa igreja tem uma mentalidade, tem uma forma de funcionar, tem uma cultura. Quando a gente fala de uma igreja de 1.020 pessoas, uma igreja de 1.000 pessoas, ela tem uma outra cultura de tamanho. Uma igreja de 4.000 pessoas, ela já tem uma outra cultura de tamanho. Agora, deixa eu dar um exemplo bem prático para você entender o que a gente está falando aqui. Imagine que você está em uma igreja pequena. E de repente, nessa igreja pequena, você vê o pastor ministrando, e no meio da ministração, uma criança se levanta de uma das cadeiras e ela corre lá para o pastor, ela abraça lá a perna do pastor e começa a puxar a calça do pastor. O que é que vai acontecer nessa igreja pequena? Provavelmente todo mundo vai achar aquela situação muito normal, muito descontraída, e provavelmente a maioria das pessoas vai dizer, rapaz, olha, Joãozinho de novo. Rapaz, esse Joãozinho é assim, né? Por quê? Porque na igreja pequena todo mundo se conhece. É normal que você não tenha talvez um ministério infantil tão organizado, talvez você nem tenha uma sala para as crianças ainda na sua igreja. Então veja, alguns erros na liturgia de uma igreja pequena, eles são completamente toleráveis, são completamente aceitáveis. Você entende que a igreja não tem estrutura para aquilo. Agora imagina que você está em uma grande igreja, num culto com 2.000 pessoas, e de repente uma criança aparece e vai lá em cima do púlpito, tira a atenção da igreja e vai puxar a perna do pastor. O que é que você vai dizer? Você não, um crente carnal. O que é que ele vai pensar? Ele vai pensar algo mais ou menos assim: ah, mas uma igreja desse tamanho, não tem ninguém para cuidar dessa criança. Ela tem que atrapalhar a minha ministração. Primeiro, você não sabe quem é essa criança, porque à medida que a igreja cresce, você não conhece mais todo mundo. Então eu vou dizer uma coisa que parece que é contrário ao que você realmente quer, mas eu vou te provar na prática. Na prática, muitas vezes, a maioria das pessoas na igreja não quer que a igreja cresça tanto. E você pode dizer, como assim, pastor? Mas eu trabalho na minha igreja, eu sirvo na minha igreja porque eu quero ver a igreja avançar. Eu dizimo na igreja porque eu quero que a igreja tenha recursos para crescer. Eu oro pelo crescimento da igreja. Deixa eu mostrar para você alguns exemplos. Você ama o crescimento da sua igreja, até que
aquela igreja pequena que a gente deu o exemplo, vou chamar de igreja A, que todo mundo se conhecia. De repente você chega num culto de domingo, e quando você vai sentar na sua cadeira, porque é claro que na igreja pequena você tem a sua cadeira. Você sabe disso. Não tem o seu nome na cadeira, mas todo mundo sabe que a irmã Maria senta aqui. E ninguém ousa sentar na cadeira da irmã Maria. Mas de repente a igreja cresceu e você chegou num domingo qualquer, e quando você olha para aquela cadeira, tem uma pessoa sentada na sua cadeira. E o pior é que você nem sabe o nome da incircuncisa, que ousou sentar na sua cadeira. E aí você começa a ficar incomodada com aquilo. E aí você começa a dizer uma frase que alguns pastores vão ouvir quando a igreja começa a crescer rápido. A igreja não é mais como antigamente. As coisas estão mudando aqui. Claro que as coisas estão mudando. A igreja foi feita mesmo para mudar, para ser um organismo vivo. Tudo que é saudável cresce. Tem pastor que fica perguntando o que é que eu faço para a igreja crescer. A pergunta deveria ser: o que eu estou fazendo para ela não crescer? Porque eu nunca vi uma mãe perguntar: o que eu faço para o meu filho crescer? Se ele é saudável, ele cresce. Agora, se ele para de crescer, vai para o médico. E já pergunta: doutor, o que é que eu faço para esse menino crescer? Ele não está crescendo. Porque não é o normal. O normal de uma igreja é que ela cresça. Seja enviando pessoas para plantar outras igrejas, seja crescendo na própria igreja. Mas de alguma forma nós estamos aqui para cumprir o ID. Amém? Para alcançar vidas. Então, quando o crescimento começa a acontecer, a igreja vai passar por um estresse de mudança de cultura. Essa mudança de cultura vai ser incômoda para algumas pessoas. Eu quero dar alguns exemplos a mais para você. Você ama o crescimento da sua igreja. Até de repente, você perceber que chegou lá 10 minutos antes do seu culto, e como de costume você ia estacionar na frente da igreja, mas a frente da igreja já estava lotada de carros. E você teve que ir para os fundos da igreja, mas também tinha carros lá. E aí você teve que estacionar a 2 quarteirões da igreja. E aí você disse: que absurdo. Essa igreja deveria ter um estacionamento. Rapaz, a coisa está ficando um pouco desorganizada aqui. Você diz que ama o crescimento da sua igreja, até você chegar para o seu pastor, o pastor Jefferson. É só um exemplo, tá, gente? Não é profecia, não é Deus falando nada. E aí, de repente, você chega para o pastor Jefferson e diz: oi, pastor, graça e paz. Pastor, estou com uma questão lá em casa, queria ver se a gente podia marcar uma conversa. E o pastor Jefferson diz para você: ah, irmã, tudo bem, eu vou passar o seu contato para a secretária e agendar um aconselhamento. Agendar, pastor? Mudou, não foi as coisas? Quando a igreja era pequena, todo dia a gente estava tomando café na sua casa, né? A gente tinha acesso, mas agora tem secretária, né? Ah, é para eu falar com a secretária? Tá bom, vou falar com a secretária. Ah, essa coisa mudou, o pastor agora virou estrela. Olha, a igreja está crescendo, a igreja não é mais como antigamente. Só que numa igreja, imagina, de 4.000 pessoas... Se eu dissesse: eu vou visitar você, você acha que visitando um membro por dia, quantos anos levaria para eu visitar todo mundo? Faz a conta aí. Não é uma questão de estrelismo, é uma questão de pura logística, é uma questão de puro bom senso. Perceba, esse pastor, ele precisa entender que se ele não fizer a mudança de cultura de tamanho, e aí eu vou falar sobre o principal gargalo e impedimento das igrejas e por que a maioria das igrejas fica estacionada nos 200 a 300 membros. É porque na maioria das igrejas, o pastor presidente dessa igreja é o cuidador individual e direto de cada ovelha dessa igreja. E esse é um fato sociológico, social, simples de se entender. Você não consegue cuidar diretamente de mais de 200 ou 400 pessoas. Se você for uma pessoa muito dinâmica, muito extrovertida, muito bem relacionada, talvez você segure nos 400, até nos 500 por um tempo. Mas se você quebrar uma perna e precisar se ausentar durante 20 dias, quando você voltar, aquelas pessoas que você deixou de assistenciar já não estão mais na igreja. Porque você criou um sistema de dependência somente de um acompanhamento individual.
Eu lembro quando a igreja começou, e eu gostaria mesmo de dizer para vocês, quando a igreja começou a ter 1.500, 2.000 membros, mas eu sou tão ruim em lembrar nome das pessoas, que isso aconteceu muito mais cedo, quando a igreja estava aqui, na casa dos 600. Eu já não lembrava o nome de muitas pessoas da igreja. Eu já não conhecia todas as ovelhas pelo nome. E aí, às vezes, o pastor ele pode ser levado para um sentimento de condenação. Tem gente na igreja que eu nem estou lembrando o nome. Que tipo de pastor que eu sou? Eu preciso apacentar individualmente todo mundo. E aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou trazendo de volta a igreja para o tamanho que eu posso apacentar individualmente. Então veja, uma das mudanças que deve acontecer, e eu até me arrisco a dizer que a principal mudança que deveria acontecer, é a mudança de mentalidade no líder do pastor, no líder principal, que é o pastor. Porque a igreja nunca vai além da visão do pastor daquela igreja. E como é que eu faço essa mudança de mentalidade? Perceba que eu disse o que pode chocar algumas pessoas. O pastor não pode mais ser o apacentador individual de cada ovelha. Agora deixa eu perguntar para você, apacentamento é importante? Com certeza. Nós falamos que a igreja é reino profético e sacerdócio. Então perceba que se a gente quer continuar crescendo, o pastor ele vai precisar desenvolver estruturas de apacentamento. Talvez uma dessas estruturas de apacentamento seja o levantar pastores auxiliares. E aí nós começamos a levantar os nossos pastores auxiliares e vamos contar ainda a história da igreja A. De repente você percebeu que você não está mais dando conta do apacentamento de todo mundo, você percebeu a necessidade de levantar um outro pastor. E, irmãos, eu quero anunciar nesse culto de domingo, eu orei muito sobre isso, pensei muito, me reuni com algumas pessoas, e eu queria dizer para vocês que a partir de agora, o irmão Breno, ele é o nosso novo pastor auxiliar. Breno, vem aqui, por favor. Deixa a igreja celebrar aqui você. Você pode aplaudir a vida aqui do nosso pastor. Gente, não é profecia, tá? Levantei o pastor Breno. O pastor Breno talvez vai cuidar, não sei, de alguns departamentos, de alguns ministérios. Pastor Breno vai cuidar dos casais e dos jovens, por exemplo. E aí o que acontece em muitas igrejas, veja como eu estou falando da questão de mentalidade. De repente chegou na igreja o irmão Juscelino, seja bem-vindo à igreja, Juscelino. Você pode aplaudir a vida do irmão Juscelino. Juscelino chegou na igreja e o pastor Breno agora vai cuidar e vai apacentar o Juscelino. Então, por favor, apacente o Juscelino. Então lá está ele cuidando do Juscelino. Passam-se 3, 4, 5 meses. E aí no final de um belo culto de domingo, eu estou aqui conversando com algumas irmãs da igreja no final do culto, fazendo alguns atendimentos. E de repente vem lá dos fundos da igreja, por favor, irmão Juscelino, vem lá do fundo da igreja. E aí ele vem lá do fundo da igreja no final do culto, com o braço aberto, gritando, pastor! E aí eu olho, vou receber um abraço, mas quem recebe o abraço é o pastor Breno. E eu, como assim? Pastor Breno, ele está chamando pastor, só pastor assim. E aí ele chega dizendo para o pastor Breno, pastor, eu estava com um problema no meu casamento. Meu casamento estava à beira do divórcio. Mas graças a Deus por sua vida nessa igreja, pastor. Se não fosse você nessa igreja, hoje eu não sei como estaria meu casamento. Mas eu quero reconhecer que Deus te plantou nesse lugar. E eu queria trazer essa oferta para você, como uma forma de gratidão. Dá uma oferta para o pastor aí, por favor. E aí eu estou olhando, né, aqui, conversando, eu já não estou tão prestando atenção ao que estou falando aqui, eu já começo a perceber, vem cá, mas ele está reconhecendo e honrando o pastor Breno, mas eu sou o pastor dessa igreja. Eu acho, preste atenção nisso agora, eu não sei se vocês já tiveram a matéria ministro auxiliar, vocês vão ter essa matéria. Então eu não vou falar agora sobre um pastor Breno que tenha o coração errado, que queira roubar o coração das ovelhas. O pastor Breno, ele tem a responsabilidade de ensinar o irmão Juscelino que se ele visitou em nome do pastor Edilson.
representando uma visão como um todo, e não ele como um salvador, como alguém, claro, eu tenho atenção com você, é porque o pastor às vezes não se preocupa com essas coisas não, sabe? Tem pessoas que o pastor nem, mas conte comigo, eu estou aqui para ajudar você. Não estou falando sobre isso, você vai aprender isso na matéria do ministro auxiliar. A nossa perspectiva aqui é com o pastor presidente. Esse pastor que por algum motivo se sentiu incomodado em ver o pastor Breno recebendo uma influência, recebendo uma honra, ele pode seguir 2 caminhos. O primeiro pode ser um caminho genuíno mesmo. Ele pode olhar para aquela situação e dizer, rapaz, o irmão Juscelino, quem diria, o irmão Juscelino estava com uma crise no casamento. Eu nem sabia. Que tipo de pastor sou eu? Tem ovelhas na minha igreja que estão à beira do divórcio, eu estou insensível. Eu preciso orar mais. Eu preciso apacentar mais, eu preciso cuidar das ovelhas. E aí ele, licença um pouquinho aqui, gente. Pastor, o irmão Juscelino, tudo na paz? Então, irmão, olha, fiquei sabendo que você estava com alguns problemas, né? Mas, irmão, eu estou aqui, pode contar comigo, tá? Vamos marcar um almoço lá em casa essa semana, tá bom? Então, olha que interessante. Eu, movido por uma condenação, por uma mentalidade ainda da igreja, quando era pequena, comecei a excluir o irmão Juscelino da zona de influência daquele pastor. Isso também pode ser feito por outros motivos. Isso pode ser feito, por exemplo, porque o meu ego ficou ferido. Isso pode ser feito, por exemplo, porque eu me sinto inseguro quando alguém está crescendo na igreja. Isso pode ser feito, por exemplo, porque eu penso, o irmão Breno está tendo influência sobre pessoas que eu não tenho influência direta. Eu preciso cortar essa influência. Não, você levantou ele justamente para isso. Para alcançar pessoas que você não conseguiria alcançar. Agora preste atenção nisso. Quando eu digo sim ao irmão Juscelino, eu estou dizendo não ao irmão Ricardo. O irmão Ricardo é líder do Ministério de Música. E aquele líder do Ministério de Música precisa de algumas reuniões específicas. Porque quando a igreja estava começando, você ouvia a música de qualquer jeito e estava tudo bem. Quando você chegava numa igreja pequena e tinha alguém tocando, por exemplo, não tinha muitos instrumentos, você tinha somente um violão. Provavelmente tinha alguém tocando com o violão, com 3 notas. Uma dessas notas estava desafinada. Você vai ter a matéria Ministério de Música na igreja. Eu chamo, e muitos chamam do Apóstolo Music. Ele está afundando mesmo ali, mas não tem praticamente nada. Ele está cantando desafinado. E aí você chega na igreja, mas não tem tanto problema assim. Porque quando você chega e você vê... Vem cá, irmão, já esqueci o nome do meu líder. Já esqueci até quem foi o líder. Vocês perceberam que realmente eu tenho problemas com o nome de pessoas, né? Então tá aqui, ó, o Ricardo tocando. Toca ali, irmão, por favor. O irmão está tocando, e ele está tocando desafinado. Eu espero que ele não seja um bom tocador, porque o exemplo não vai dar certo. Quando já faz... Então ele está tocando, mas ele está tocando um pouquinho desafinado, ele está cantando desafinado. E aí você chegou na igreja pequena, mas não tem problema que está desafinado. Porque aí você olha e diz, rapaz, tem uma coisinha errada, eu estou percebendo. Mas o irmão Ricardo, rapaz, o irmão Ricardo é uma bênção. Eu sei que o irmão Ricardo não teve tempo de ensaiar essa semana, porque eu sei que o trabalho dele estava bem puxado, ele teve uns probleminhas lá, mas ele é uma bênção, eu sei que ele é um adorador de verdade, eu não quero nem saber, eu vou adorar com violão, sem violão, e vai ser fogo de Deus, porque na igreja pequena, o padrão de exigência para a excelência é baixo. Você entende que a maioria das pessoas são voluntárias? Você entende que muitas não tiveram tempo. Você entende que muitas delas talvez sejam até novas na fé. Agora imagina que você não, um crente carnal, chegue numa igreja de 1.500 pessoas. E aí na hora do louvor está lá o irmão Ricardo, tocando desafinado. E só tem ele tocando, e só tem ele cantando. O que é que você não, o carnal, vai pensar? Uma igreja desse tamanho e não tem um músico para tocar uma canção que preste.
Você vai ficar olhando para os erros. Por quê? Guarda isso. À medida que a igreja cresce, o grau de exigência das pessoas a respeito da igreja aumenta. Quando a igreja em Atos cresceu, nós vemos lá em Atos, no capítulo 6, um fenômeno muito interessante. A Bíblia diz que as viúvas gregas começaram a murmurar, porque as viúvas hebreias estavam sendo melhor assistidas na ação social. Tinha uma ONG lá na igreja. E aí a ONG estava dando preferência a um grupo de pessoas, não estava fazendo um tratamento tão adequado para todo mundo. E aí elas começaram a o quê? Murmurar. Quem é que já leu Atos 6? Elas começaram a murmurar. E o que foi que Pedro fez quando viu a murmuração desse povo? Quem é que sabe? Pedro fez uma série de ensinos sobre obra da carne. Ah, esse povo está murmurando, é porque esse povo é carnal. Vamos ensinar sobre obra da carne para eles pararem de reclamar. Não, porque é assim mesmo, vai continuar ruim desse jeito mesmo, e vocês têm que louvar o Senhor. Não. Perceba um princípio importante na igreja. A gente está falando aqui sobre administrar o crescimento da igreja. E é importante você entender uma coisa. Quanto mais a igreja cresce, mais você vai ter na igreja pessoas que talvez não estejam tão conectadas diretamente com você. E essas pessoas que não estão tão conectadas diretamente com você, elas se sentem com mais liberdade de criticar algumas coisas na igreja. Na igreja pequena, você entende que o louvor não está legal. Mas aí você às vezes nem tem coragem de chegar para o pastor e dizer: pastor, o louvor domingo, viu? Sinceramente, fiquei até com vergonha. Você não vai dizer isso. Você vai pensar: meu Deus, o meu pastor está fazendo o melhor. Ele nem é tempo integral, ele está trabalhando no secular, já levantou um líder, está fazendo o melhor dele e a gente está aqui para adorar. Então a gente vai adorar de todo jeito mesmo. Mas quando você chega numa igreja grande, você vai ter pessoas que vão chegar e vão dizer mesmo. Dizer: rapaz, pastor, eu trouxe um visitante, mas sinceramente esse louvor aí, viu? Foi com vergonha, ele é músico, ele ficou criticando, ele ficou apontando. E aí a gente pode tentar criticar essas pessoas, ou você pode entender que às vezes os carnais são as fontes mais fidedignas e feedback para o crescimento da tua igreja. Porque, como as pessoas falam, eles não vão ter papas na língua, eles vão falar aquilo que vem primeiro, aquela primeira impressão que eles têm. E isso pode ser uma ferramenta valiosa. Para quê? Para que você entenda o que precisa ser melhorado na sua igreja. Então entenda, ou você aceita esse novo nível de exigência das pessoas, começa a crescer em excelência, organizando melhor os ensaios. E aí eu volto para o irmão Juscelino. Juscelino? Lembrei. Eu volto para o irmão Juscelino. Se eu continuo sendo a pessoa que vou atender o irmão Juscelino, quem vai ser a pessoa que vai treinar o meu líder, que eu esqueci o nome? Entenda, quando eu digo sim aqui, eu estou dizendo não aqui. Porque eu tenho 24 horas no dia. Não importa se é uma igreja de 1000 pessoas ou de 10 pessoas. Então, à medida que a igreja cresce, o pastor, ele precisa ser menos um apacentador de ovelhas individuais e começar a ser mais um apacentador de líderes. Ele vai cuidar de pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Quem está entendendo isso? Então essa talvez seja uma das mudanças mais importantes para a gente romper essa famosa barreira dos 200 ou barreira dos 400. E quando você olha para uma igreja que continua nessa barreira durante muito tempo, é porque o pastor provavelmente não está levantando pessoas adequadamente. Ele não está mudando a mentalidade para entender que o foco dele deveria ser mais com os líderes que vão apacentar outras pessoas. Agora, não é só o papel do pastor presidente que muda à medida que a igreja cresce, não. O papel do pastor auxiliar também vai mudar à medida que a igreja cresce. Então, digamos que a gente está aqui com uma igreja com 266 ou 433 membros, eu tenho 1 ou 2 pastores auxiliares. E aí, mesmo vocês não tendo ainda a matéria do ministro auxiliar, eu vou fazer essa pergunta. Qual é a função do pastor auxiliar numa igreja pequena?
Eu vou dizer para você, o pastor auxiliar vai fazer tudo o que o pastor presidente não tiver feito. Numa igreja pequena, normalmente, o louvor acabou, irmão, obrigado. Numa igreja pequena, provavelmente, o pastor auxiliar vai ser um grande generalista. Ele vai ser alguém que vai tapar os buracos do pastor presidente, que vai cobrir o pastor presidente nas suas ausências. Ele vai ser alguém que precisa saber de tudo um pouco dentro da igreja. Ele vai saber um pouco da administração da igreja, ele vai conhecer todos os membros, ele vai fazer alguns aconselhamentos que o pastor não pode fazer, ele vai representar o pastor em algumas reuniões que o pastor não pode estar, ele vai pregar no lugar do pastor em alguns momentos. Em outras palavras, o pastor auxiliar numa igreja pequena, ele vai fazer de tudo um pouco, ele é um generalista. Agora, o que acontece à medida que a igreja vai crescendo? Eu vou dizer uma coisa para você pensar um pouco, mas mudar um pastor auxiliar de uma igreja pequena para ser um pastor auxiliar de uma igreja grande, numa mesma denominação, às vezes é mais traumático do que mudar um pastor auxiliar de uma igreja pequena para ser um auxiliar de uma igreja pequena numa outra denominação. E por que isso? Porque na igreja pequena o pastor era um generalista. Mas quando o pastor auxiliar ele entra em uma igreja grande, normalmente o pastor presidente não tem um generalista. A gente tem, por exemplo, hoje 12 pastores auxiliares na nossa igreja. Nenhum desses pastores auxiliares conhece bem todas as áreas da igreja. Nós temos pastor, por exemplo, que cuida de jovens, de adolescentes e de missões. E à medida que a igreja vai crescendo, aquele grupo se torna uma igreja dentro da igreja. Hoje talvez a gente tenha 1.000 a 1.200 jovens. A gente deve ter uns 400 ou 500 adolescentes. Então a gente está falando já de uma grande igreja, somente olhando para jovens e adolescentes. E à medida que a igreja vai crescendo, você precisa de alguém, não agora que é mais ou menos em um monte de coisa, mas que ele é bom em poucas coisas. Você vai precisar de um pastor de jovens que ele vive os jovens, que ele estuda sobre jovens, ele participa de eventos de jovens, ele aconselha jovens, ele treina jovens, ele lê sobre jovens. Você olha para ele e você já vê a cara de jovem. Porque você vai olhar para esse pastor e se você perguntar sobre algumas coisas da ONG da igreja, talvez aquele pastor não saiba muito. Não é a área dele e está tudo bem. Mas o pastor da igreja pequena, auxiliar, quando ele entra para a igreja grande, ele tenta tomar conta de tudo, ele começa a se frustrar. Porque ele não consegue acompanhar todas essas coisas. Quem está entendendo isso? Então veja, a gente tem que mudar a cultura de tamanho da igreja. Agora essa cultura, mudar a cultura não é uma coisa que você faz do dia para a noite. É uma coisa que você precisa ensinar e ensinar e ensinar pelo exemplo. Deixa eu dar alguns exemplos para você aqui. Quem é, numa igreja pequena, que aconselha as pessoas na igreja? É o pastor presidente. Mas imagine se numa igreja com 2.000 pessoas, o pastor presidente fosse aquele que quer fazer todos os aconselhamentos. O irmão morria e não era aconselhado. Ou o irmão iria dizer, olha, eu vou para outra igreja porque aqui eu não sou assistido. E talvez, se o pastor não tivesse uma estrutura de apacentamento, ele estivesse correto. Porque o apacentamento é bíblico. O cuidado pastoral é bíblico. Então, à medida que a igreja cresce, tem algumas funções que talvez o pastor presidente precise abrir mão para se concentrar em outras funções. Mas como é, por exemplo, que eu vou ensinar as pessoas que eu agora não sou a única pessoa que aconselha dentro da igreja? Porque, para você que é membro da igreja, qual é o problema mais sério da sua igreja? Você já pensou sobre isso? Qual é o maior e o pior problema da sua igreja? É o seu problema. O seu problema é o mais urgente. O seu problema é o mais sério. Então, se você está com um problema e o seu problema é o mais importante de todos, você quer que o seu problema seja resolvido.
pela pessoa que prega no culto do domingo à noite. Você olha para o púlpito e você diz, não, se esse cara está falando para todo mundo, então ele deve ser o mais preparado. Então se eu estou com um problema, eu quero conversar com esse cara aí que está pregando para todo mundo. Então é natural que você queira agendar o aconselhamento com o pastor presidente. Mas como é que eu vou fazer isso? Perceba, você vai ter que delegar autoridade à sua equipe, e isso é uma mudança cultural, até que eles se tornem melhores do que você em alguma área específica. E aí é que está um dos segredos que muitos pastores não conseguem virar a chave nisso aqui. Uma das coisas que a gente celebra no Verbo da Vida é que o Verbo da Vida não tem problema com ver os seus ministros crescendo. O Verbo da Vida não é um ministério de uma estrela, é uma constelação. Eu lembro de uma vez sentado do lado do pastor Bud, aqui na igreja em Campina Grande, e uma pessoa subir para pregar. Eu nem lembro quem foi que estava pregando, mas eu lembro claramente desse momento, de o pastor Bud olhar para mim, começar a rir e dizer, está pregando melhor do que eu. E fala isso celebrando. Porque quando a igreja começa a crescer, o pastor, ele não vai ser o melhor em todas as coisas. Entenda, líderes do tipo B, normalmente vão querer levantar líderes do tipo C, porque eles se sentem mais seguros em ser o mais habilidoso, o que sabe mais, ter alguém aparentemente melhor do que ele, vai ofuscá-lo, vai ferir o seu ego, vai fazer com que ele se sinta intimidado. Então ele levanta alguém menor do que ele. O problema é que se você é um líder do tipo B e levanta um líder do tipo C, esse líder do tipo C vai levantar um líder do tipo D, que levanta um líder do tipo E, e você forma um exército de anões, de liderança cada vez mais medíocre na igreja. Mas um líder do tipo A sempre vai levantar alguém do tipo A+, que vai levantar alguém do tipo A2+, e você vai formar um exército de gigantes. Você vai ter pessoas cada vez melhores do que você naquela área. O próprio Jesus disse isso sem nenhum constrangimento. Eu vou para que vocês façam obras maiores. Levantar alguém que é melhor do que você não é demérito para você. É um sinal que você está fazendo a coisa certa. O seu teto deve ser o piso dos outros. Então eu começo a investir naquela pessoa. Você é o meu pastor de jovens. Mas eu vou investir em você. Você vai participar de eventos, você vai ler livros, você vai desenvolver relacionamento com outros ministros e jovens que já têm uma relevância. E você vai crescer ao ponto de ser muito melhor do que eu sobre jovens. E aí vai ser uma questão de tempo. A própria igreja vai entender. Quando chega aquele jovem que está com um problema no namoro, ele vai olhar para mim e dizer, rapaz, eu preciso conversar com o pastor Edilson. Não, pastor Edilson não. Rapaz, pastor Breno, cara, ele é topado. Pastor Breno aqui é bom com jovens. O fulaninho ali, ele estava quase acabando o noivado, começou a conversar, hoje está casado, é uma bênção. Aquele outro estava quase desviado, hoje ele está servindo no ministério. Mas Breno é quem entende da galera mesmo, vou conversar com o Breno. Ele entende que ele está recebendo uma assistência mais especializada, uma assistência com mais qualidade, e de alguma forma você está direcionando o cuidado da igreja para a sua equipe pastoral. Quantos estão entendendo isso? Você pode aplaudir o pastor Breno e o irmão Josinal. Glória a Deus. Agora, vamos lá. Como é que funciona numa igreja pequena o recrutamento de pessoas para o ministério? Quem é que recruta as pessoas para o ministério numa igreja pequena? Quem é que treina elas? Quem é que disciplina elas? Você já aprendeu a matéria. Na igreja pequena, o pastor, o presidente, faz tudo. Ele ora pela pessoa, quando a pessoa cai, ele vem para trás para segurar. Ele coloca o pano na pessoa, ele levanta a pessoa. Ele chega mais cedo para abrir a igreja, ele sai mais tarde para fechar a igreja. Porque o pastor, ele tem uma mentalidade mais ou menos assim, mas é porque está começando, pastor. E eu tenho que fazer mesmo, porque se eu não fizer, ninguém faz. E também, pastor, porque eu quero fazer de excelência. Então, se você quiser fazer bem feito, faça você mesmo. Né? A gente repete esses refrões, está em qual versículo da Bíblia mesmo, isso aí? Não está. Deixa eu trazer uma revelação para você. Você pode estar dizendo, se eu não fizer, ninguém faz. Eu, porém, vos digo, se você fizer, ninguém faz. Se você fizer, ninguém faz.
Vou falar de novo para você pensar um pouquinho nisso. Se você fizer, ninguém faz. Nunca. E você vai continuar fazendo o resto da sua vida. Então nós precisamos aprender a delegar. Primeiro eu faço, você vê. Depois a gente faz junto. Depois você vai fazer e eu vou ver. E muitos pastores nunca saem disso. Eles acabam querendo fazer todas as coisas. Então quem recruta uma pessoa no ministério? O pastor presidente. Quem treina? Pastor presidente. Vamos voltar mais uma vez para o louvor. A gente está aqui. Olha meu líder de louvor, não era ele. A gente está aqui com o nosso líder de louvor. E aí na igreja pequena, como é que você recruta pessoas para o ministério de música? Primeiro, guarda esse princípio. Eu não quero que você pegue os métodos. A gente pode até falar de algumas coisas práticas da nossa igreja, mas eu quero que você pegue o princípio por trás. Esse é um princípio muito importante. Numa igreja pequena, é fácil de você reconhecer as necessidades. Mas à medida que a igreja cresce, as necessidades da igreja se tornam cada vez menos explícitas. O que é que eu quero dizer com isso? Você chegou na igreja pequena, e aí você olhou para o culto, e você disse, rapaz, que bênção, né? Nossa igreja tem um violão, e nossa igreja tem um teclado. Está faltando a bateria da igreja. Nós vamos crer que a bateria da igreja vai chegar. E aí, de repente, chega alguém na igreja. Chega um visitante. Como é que a gente reconhece os visitantes na igreja pequena? Qual é a equipe que reconhece, que recepciona os visitantes? Não tem equipe. Quando o visitante chega na igreja, todo mundo sabe que é visitante. Quando tem uma igreja de 40 pessoas e chega o visitante pela porta, todo mundo já olha para trás e já começa a ver o corpo estranho que está entrando. Onde é que ele vai sentar? E aí, eita, deixa eu ver. Ah, tem aliança. Ah, a irmã fulana já não vai poder namorar. Olha, rapaz. Aí todo mundo chega naquele visitante. Ô, meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda. Né? Você está aqui na primeira vez, né? Mas eu percebi, nossa igreja é uma bênção. Nosso pastor é um homem de Deus. Você precisa conhecer o nosso pastor. No final do culto, acaba o culto. Vem cá, vem conhecer o pastor. Tá vindo agora a primeira vez, né? Como é teu nome? Tayane, seja bem-vinda, Tayane. A gente vai ter um tempo aí de comunhão. O pastor já começa a marcar um momento com a esposa também, para tomar um café da manhã. Tá tudo bem. E aí esse é o ministério de cuidado de visitantes. Então, quando chega de repente alguém, todo mundo está vendo que está faltando a bateria. Aí chegou um visitante, que é o corpo estranho. Todo mundo reconhece o irmão Flávio. E o Flávio, seja bem-vindo, cara, primeira vez aqui, né? Cara, coisa boa. E você faz o que da vida? Ah, não, eu trabalho, sou advogado, tal. Eu também gosto de tocar bateria. O quê? Resposta de Deus. Você nem sabe, Flávio, a gente estava orando por você nesse lugar. E aí você chega e diz, pastor, chegou o baterista da igreja, pastor. O irmão Flávio está assim, como é? Calma, eu acabei de chegar aqui, estou caindo de paraquedas. Que é isso? E aí o pastor já chama e diz, rapaz, que bênção, deixa eu te apresentar aqui o líder do nosso ministério de música. A gente vai participar de uns ensaios aqui, e você já está treinando, está tudo bem. Porque é tudo muito orgânico, na igreja pequena é tudo muito fluido, é tudo muito espontâneo, é tudo muito orgânico. Agora, à medida que a igreja cresce, as necessidades passam a ser menos explícitas. Então pense comigo, você chega numa igreja com 800 pessoas, e aí você vê um grupo de música maravilhoso. O louvor está sendo executado com perfeição, ungido, está lá todos os instrumentos. Você chegou na igreja e você é um músico. Você toca bateria. Só que o Flávio chegou agora nessa igreja grande e ele viu lá o baterista tocando. Cara, aquele baterista toca bem. Legal. Rapaz, eu gostaria muito de tocar nessa igreja. Mas o time já está completo. Só que o pastor do Ministério de Música, agora o meu irmão Ricardo, vem cá. Meu irmão Ricardo não é mais o líder de música, ele já é o pastor de música. A igreja cresceu, gente. Ele é o pastor. E o pastor Ricardo está lá de joelhos orando. Dizendo, Senhor, a gente tem 4 cultos na igreja. A gente tem evangelismo uma vez por mês. A gente tem o projeto social tal. E a gente só tem 2 bateristas. Senhor, manda mais um baterista em nome de Jesus. Tem um baterista que está sobrecarregado.
Só que, vamos lá, já terminou a oração, obrigado. Irmão Flávio está ali. Ele está dizendo, rapaz, eu quero tocar na igreja. Mas já tem 2 bons bateristas. Mas ele não percebe que 2 bateristas não são suficientes para as demandas da igreja. Por quê? Porque à medida que a igreja cresce, a demanda, a necessidade da igreja é cada vez menos explícita. Não dá para você perceber tudo. E isso não é só no Ministério de Música. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Então, o que é que normalmente o irmão Flávio faz? Vou dizer exatamente o que ele faz. Ele está aqui, ó. E você já deve ter passado por isso. Olha, eu gostaria muito de participar desse Ministério de Música. Agora, eu não vou chegar lá e me oferecer, né? Pastor, eu estou aqui. O pastor vai achar que eu sou exibido, né? Eu sou um cara humilde, eu sou um crente, né? Então eu vou ficar aqui. Se for de Deus, o que é que vai acontecer se for de Deus? Hã? O que é que você pensa? Se for de Deus, vão me chamar. Se for de Deus, é claro que vão me chamar. Porque é claro que sempre acontece assim, né? O pastor, ele está aqui, ó. O pastor presidente está lá, numa quarta-feira. Ele está em casa, dormindo. E aí, de repente, no meio da sua noite de sono, ele escuta uma voz audível. Flávio! Como é? Flávio! Flávio? Quem é Flávio? Eis que te digo, Flávio é o novo baterista. E aí você chega num domingo à noite. Como é, Senhor? Tem algum Flávio nesse lugar aqui? Tem algum Flávio aqui? Fica de pé. Deus falou comigo, você é o próximo baterista da igreja. Não é assim que acontece na maioria das igrejas? O pastor escuta uma voz audível sobre quem ele vai recrutar para o próximo ministério, para estar servindo na próxima área. Não é assim que acontece? Se acontece com frequência, pastor, como médico eu tenho uma péssima notícia para você. Não é inspiração de Deus, se chama esquizofrenia. Você não deveria estar ouvindo as vozes dos nomes das pessoas que Deus quer chamar para o ministério. Então, o que é que a gente traz de princípio com isso aí? À medida que a igreja cresce, já que as necessidades da igreja, elas se tornam menos explícitas, então o recrutamento na igreja precisa ser mais explícito. Em outras palavras, você precisa deixar claro para as pessoas como é que as pessoas podem servir na sua igreja. Então eu vou trazer um exemplo do nosso Ministério de Música, que é o foco que a gente está tendo aqui, mas a ideia, mais uma vez, não é você copiar o método. Então eu vou fazer do jeito que o pastor está dizendo na minha igreja. Não, pega o princípio, eu preciso ser explícito. O que é que a gente faz na nossa igreja? Como é que a gente recruta os nossos músicos na nossa igreja? Então, periodicamente, eu posso dizer que a cada 3 meses, mais ou menos, a gente tem um evento que a gente chama de Descobrindo Talentos. O que é esse Descobrindo Talentos? É um momento de uma audição. Então as pessoas elas vêm participar, e aí essas pessoas elas se inscrevem, mandam um vídeo de elas cantando ou tocando, e elas participam de um momento de alguém que está lá como um maestro, está avaliando aquela pessoa musicalmente. E tem uma plateia que é o próprio grupo do Ministério de Música. O pastor de música traz uma palavra sobre a importância daquele ministério e a gente avalia aquele músico. Por quê? Porque na igreja pequena você até poderia colocar o músico que tocasse de qualquer jeito, está tudo bem. Mas na igreja grande o padrão de excelência começa a aumentar. Amém? Aí você pode pensar, pastor, mas cadê a inspiração do Espírito? Quer dizer que agora, se uma pessoa toca bem e não tem vida, ela vai subir no altar e ela vai tocar de qualquer jeito? Não, isso é só uma etapa. Se ela passa na parte técnica, agora ela vai para uma outra etapa, que é uma entrevista pastoral. E nessa entrevista pastoral a gente vai conhecer melhor a pessoa, a gente vai falar para a pessoa qual é a visão do Ministério de Música, quais são as responsabilidades, se ele entende o tempo que ele vai precisar dedicar semanalmente para ensaio, para aprender novas canções, se ele entende o que significa fazer parte de um Ministério de Música, qual é a postura que se espera dessa pessoa. Passou na entrevista, ele já está cantando no culto de ceia? Não, ele vai passar agora um período de adaptação, que na nossa igreja pode ser de 6
de 2 a 6 meses. O que é esse período de adaptação? Ele vai participar dos ensaios, mas não vai entrar nas escalas. E aí, durante esse período, depois que eu tirei um sono, o microfone ficou fora do lugar. Durante esse período, nós vamos agora ver na prática se o que ele falou na entrevista condiz com a sua vida. E se ele for aprovado nesse período de adaptação, ele entra oficialmente na nossa escala. Eu não sei se dá para a gente espelhar rapidamente aqui a tela do celular. Vou pedir ajuda ao pessoal da monitoria. Deixa eu ver se vai aparecer aqui a opção para mim. Tá ligado o Apple TV? Então vou pedir uma ajuda técnica, porque não está aparecendo aqui para mim. Acho que o Wi-Fi está desativado. Vamos lá. Além de tudo isso que eu falei, a gente desenvolve também o que eu chamo de manual do nosso Ministério de Música. Então, vamos tentar espelhar agora. Apple TV Ministério. Sinal sem fio está fraco. Tem que ficar mais próximo, será? Então, vamos lá para perto para eu poder mostrar para você. Mais perto? Mais perto? Tem um código para digitar? Digita, por favor. Então, vamos ver se agora vai. Então, a gente está mostrando para quem está na internet também o nosso manual. O que é que a gente fala nesse manual? Temos uma introdução, o propósito do Ministério de Música. Claro, não vai ficar legível, né, nesse tamanho, mas nosso propósito é criar uma atmosfera na qual o povo seja guiado pelo Espírito ao encontro com a glória de Deus. Esse é o nosso propósito. Falamos um pouco sobre adoração e o Ministério de Música. Por que se envolver no Ministério de Música? Descobrindo se você é chamado para o Ministério de Música. Como eu descubro? 4 vozes. A voz do Espírito, a voz da razão, a voz das pessoas e a voz da oportunidade. Como posso me envolver no Ministério de Música? No grupo de música de adultos, no grupo de música dos adolescentes, da igreja de criança. Como eu entro no Ministério de Música? Eu vou dar o passo a passo, então, ler o manual do Ministério de Música, participar do Descobrindo Talentos, participar da entrevista pastoral, participar do período de adaptação. Requerimentos para o Ministério de Música. O que é que eu preciso? Veja, na igreja pequena, tudo é muito intencional. Você tem tempo para falar com cada membro do Ministério de Música. Hoje nós temos, acredito que cerca de 120 a 140 pessoas no nosso Ministério de Música. Então a gente está falando de uma igreja dentro do Ministério de Música. Se eu não deixo claro, explícito, por exemplo, que roupas ele pode usar, já aconteceu de alguém chegar para subir no palco com uma camisa, com 2 bonequinhos simbolizando o casamento e o nome Game Over. Aquele culto estava sendo transmitido. Nos dias em que vivemos, tudo pode virar um meme, tudo pode virar uma polêmica nas redes sociais. E daqui a pouco eu posso ser acusado de ser um pastor antifamília. E teorias da conspiração começam a acontecer simplesmente porque um músico desavisado subiu sem prestar atenção na sua camisa. Então é importante que a gente possa mostrar o que se requer daquele voluntário. Então, número 1, veja que eu estou falando no básico, ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E tem uma observação, se você não conhece Jesus na sua vida, se não tem certeza do novo nascimento, procure os conselheiros da nossa igreja. Então eu estou falando para todo mundo. Por que eu estou falando para todo mundo? Porque, por exemplo, quando a gente começou Descobrindo Talentos, eu lembro que uma vez alguém chegou para a gente, será que eu consigo ir para lá e transmitir? E a pessoa ligou para a nossa central de informações e ela perguntou o seguinte, quanto é mais ou menos o salário de um músico aí na igreja? Porque eu vi que está tendo esse Descobrindo Talentos, eu queria participar, ele nem crente era. Teve uma outra pessoa que queria cantar uma música secular no Descobrindo Talentos. E a gente trouxe ela para perto, a gente explicou o propósito. Hoje ela é do Ministério de Música, claro, ela é crente, fica tranquilo. Ela se converteu, mas ela foi alcançada. Então veja, a gente fala do dia a dia do Ministério de Música,
o que são as escalas, o que são os ensaios, o que é o vestuário que se espera, a postura do ministro de música, na submissão a Deus, na sua adoração pessoal, na resolução de conflitos, porque conflito é uma coisa muito comum dentro do ministério de música. Então, estou dando só um exemplo. Mas a gente vai ter ferramentas para vários outros ministérios da nossa igreja. Uma das ferramentas é o manual. Talvez você pense, mas é uma coisa muito burocrática, a gente vai ter que ter um manual agora na igreja. Eu acho que a gente não precisa desse nível de organização. Então volte a pastorear 100 pessoas. E você vai pastorear as pessoas que somente você, diretamente, tem que estar todas as semanas com ela, treinando sobre aquilo que precisa ser feito. Depois do intervalo a gente conversa um pouco mais sobre isso. Se você tem dúvidas, a gente vai separar mais ou menos uns 20 minutinhos para que a gente possa responder as suas dúvidas no final dessa segunda aula, tá bom?